Na lição de hoje, a lição de número 6, nós vamos estudar sobre o tema o Filho como Verbo de Deus. Vamos responder perguntas essenciais como: Jesus é Deus? Ele é eterno? O que significa a expressão e o Verbo se fez carne? Essa lição tem como palavra-chave verbo e como texto bíblico base João capítulo 1, versículo de 1 a 5 e versículo 14. A introdução dessa lição nos conduz a um prólogo do Evangelho de João, um dos textos mais profundos das Escrituras Sagradas. Logo nas primeiras palavras, João nos leva além do nascimento em Belém e nos transporta para a eternidade. No princípio era o Verbo, antes da criação do tempo, do espaço e da matéria. O Filho de Deus já existia. Ele não começou a ser, ele é eterno. João chama o Filho de o Verbo, ou a Palavra, um termo que comunica uma revelação. Assim como a palavra revela o pensamento invisível do coração humano, o Filho revela perfeitamente o Deus invisível. O Verbo não é apenas alguém que fala sobre Deus, ele é Deus. O texto afirma claramente que o Verbo era Deus. E aqui está o fundamento da fé cristã. Jesus não é uma criatura elevada, nem um profeta extraordinário, mas o próprio Deus eterno, distinto do Pai e ao mesmo tempo plenamente divino. A verdade prática da lição de Jesus Cristo, o Verbo eterno, é a revelação plena e visível de Deus ao mundo, manifestando graça, verdade e a glória do Pai. Conforme as palavras de João, esse Verbo eterno também é criador. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Nada existe fora ou a parte da sua ação criadora. A vida tem a sua origem nele, e essa vida se manifesta como luz que vence as trevas. João nos lembra que, mesmo diante da resistência do pecado e da incredulidade, a luz de Cristo não foi vencida. Ela continua brilhando. E o ponto culminante dessa revelação está em João 1,14. O Verbo se fez carne. Aqui está o coração do Evangelho. O Eterno entrou no tempo. O autor se torna personagem. Ele veio habitar entre nós. Na encarnação, o invisível se tornou visível. O insondável se fez conhecido. O Criador se aproximou da criatura. João testemunha que vimos a sua glória, a glória do Filho de Deus. Uma glória cheia de graça e de verdade. Graça porque em Cristo recebemos aquilo que não merecíamos. Verdade porque Deus se revelou de forma plena. Não há revelação mais alta, mais nítida, mais completa do que a do Pai através do seu Filho Jesus. O Filho como Verbo de Deus é a maior prova de que Deus amou, de que Deus falou, de que Deus veio e de que Deus nos ama. O autor da lição, no primeiro ponto, fala o Verbo como Deus eterno. João aqui começa a afirmar algo decisivo. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso significa que o Filho não começou a existir em Belém. Ele já existia antes do tempo, antes da criação, antes de todas as coisas. O Verbo não foi criado, porque todas as coisas foram feitas por ele. E se tudo foi criado por meio dele, então ele está fora da criação. Ele é eterno, coigual, coexistente com o Pai. E a Bíblia é clara. Em João capítulo 1, versículo 4, nele estava a vida. E ainda em 1 João capítulo 5, versículo 20, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Portanto, Jesus não recebeu a vida no sentido ontológico, porque ele é a própria vida. O Filho é Deus em essência, da mesma natureza do Pai. Nesse tópico, ainda alguns questionamentos iniciais. O Filho deixou de ser Deus ao se encarnar? Ele se tornou menor que o Pai? Houve um momento em que o Filho passou a existir? Jesus não começou a existir em Belém. Ele é eterno, incriado e autoexistente. Com relação ao Pai e ao Espírito Santo, o Filho é coeterno, coexistente e coigual. Uma única divindade em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui temos a refutação do triteísmo e do unicismo. Não são três deuses, mas uma única divindade em três pessoas. João capítulo 1, a partir do versículo 1, principalmente o versículo 1. No princípio era o Verbo era Deus, não se tornou Deus. E aqui temos uma afirmação teológica clara. O Filho é Deus verdadeiro, da mesma essência do Pai e do Espírito Santo. Ele não passou a ser, ele sempre foi. A Bíblia afirma que Jesus é antes de todas as coisas e que nele tudo subsiste. Colossenses capítulo 1, versículo 17. Ao chamar o Filho de Logos, João apresenta Jesus como a autoexpressão pessoal de Deus, diferente da filosofia grega, onde Logos era impessoal, ou uma das ideias gnósticas de um ser intermediário. João revela o Logos como o próprio Deus eterno. As Escrituras revelam que o Filho coexiste em perfeita unidade com o Pai e o Espírito Santo.
e que coexistem eternamente. Primeira de João, capítulo de número 5, versículo 7. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E a Escritura confirma que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Por isso Jesus pode afirmar em João capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Em João 14, 9, aos seus discípulos, ele diz: quem me vê a mim, vê o Pai. Essa verdade também se manifesta na obra da criação. João 1,3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E isso em harmonia com o testemunho de que Deus criou o mundo por intermédio do seu Filho. Hebreus capítulo 1, versículo 2. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Como ainda afirma as Escrituras em João 17,3, conhecer o Filho é conhecer o Pai. Ouvir o Filho é ouvir a palavra viva de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo de 1 a 3. No tópico 2, o autor fala sobre o Verbo como Criador. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 14. E aqui, nesse texto que fala sobre a encarnação, o Filho eterno assumiu a natureza humana, mas isso sem abandonar a sua divindade. Jesus não deixou de ser Deus. Ele também não se torna um Deus menor ao se encarnar. Ele é plenamente Deus e plenamente homem. E chamamos isso na teologia de natureza antrópica, uma pessoa com duas naturezas. Essas naturezas, como já vimos, não se misturam, como ensina o monofisismo, mas também não se separam, como dizia o nestorianismo. Essa união perfeita é chamada de união hipostática, e que na verdade é um mistério, mas que constitui a fé bíblica de uma igreja histórica. Na encarnação, Cristo abriu mão da sua glória, não da sua essência. Ele se humilhou, mas permaneceu Deus. Em João 3, vemos que tudo foi feito por ele, e nada do que foi feito se fez sem ele. Vemos Cristo como o Criador de todas as coisas do universo, tanto material como espiritual, céus, terra e seres sobrenaturais. Nele estava a vida, e a vida não passou a existir, ela foi manifestada. E esse segundo tópico nos convida a contemplar o Filho não apenas como eterno, mas também como Criador de todas as coisas. E esse ato criador, que é exclusivo de Deus, revela o seu poder soberano de trazer à existência tudo a partir da sua palavra, como diz Hebreus capítulo de número 11 e versículo 3. E o universo foi formado pela palavra de Deus. E João aprofunda essa verdade ao declarar no versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Em Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17, Paulo confirma que nele foram criadas todas as coisas, e que tudo subsiste por ele. Como já lido anteriormente, o escritor aos Hebreus também, no capítulo 1, versículo 2, declara que Deus fez o mundo por meio de seu Filho. Em João 10,10, Jesus mesmo afirma: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João ainda ensina, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 11 e 12, que a vida eterna está no Filho. E essa vida não é recebida de fora, pois o Filho possui a vida em si mesmo, assim como o Pai, o que é observado em João capítulo 5, versículo 26. Como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Vemos aqui a perfeita comunhão de igualdade, igualdade de essência entre o Pai e o Filho. Como que está em João capítulo 10, versículo 30, João capítulo 14, versículo 9. E além disso, além de Criador e fonte de vida, o Verbo é apresentado como a luz dos homens. João declara, no versículo 4 e 5, a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas. 1 de João 5, está escrito: Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. A declaração de João capítulo 1, versículo 9, que diz: ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Isso significa que o pecado e a incredulidade não conseguem apagar a luz de Cristo. Mateus capítulo 4, versículo 16, diz que aqueles que viviam nas trevas, confirmando a profecia de Isaías, viram uma grande luz. E em Cristo nós somos chamados a rejeitar as obras das trevas e andar como filhos da luz, conforme Romanos 13, versículo 12. E essa, sem dúvida, é uma doutrina que traz segurança e esperança para o cristão. E o mesmo Cristo que criou todas as coisas, sustenta a vida, ilumina o nosso caminho e vence as trevas que nos cercam. No tópico 3 da lição, o autor fala sobre o Verbo como revelação do Pai. Jesus é a revelação perfeita do Pai. Quem vê o Filho vê o Pai. Conhecer a Cristo é conhecer o verdadeiro Deus. Nesse terceiro tópico, o Evangelho de João nos conduz ao ponto mais elevado da revelação divina.
o Verbo eterno se fez carne. O apóstolo declara com reverência, no versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquele que é eterno, criador e a fonte de vida, entrou na história da humanidade, sem deixar de ser Deus. Filipenses capítulo 2, versículos de 6 a 8. A encarnação não diminuiu a divindade do Filho, mas revelou seu amor glorioso ao se aproximar do homem para salvá-lo. João, ao afirmar que o Verbo habitou entre nós, essa expressão habitou, literalmente tabernaculou-se, que remete ao tabernáculo do Antigo Testamento, onde a presença de Deus permanecia no meio de Israel, que podemos observar em Êxodo 25, versículo 8. Porém, agora, a presença de Deus não está mais em um tabernáculo, uma tenda feita por mãos humanas, mas na própria pessoa de Cristo. Como já lido anteriormente, Colossenses 2,9, nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Ou como disse Mateus, no capítulo 1, versículo 13, ele é o Emanuel, Deus conosco, a manifestação visível do Deus invisível. E João testemunha que essa presença foi marcada por glória, ao afirmar, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Glória que não é apenas esplendor externo, mas a revelação do caráter de Deus. Diferente das manifestações parciais da antiga aliança, em Cristo a glória de Deus se revela plenamente. João capítulo 2, versículo 11. Jesus principiou, assim os seus sinais em Caná da Galiléia manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. E João capítulo 17, versículo de número 5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Essa glória se expressa de forma clara na declaração de que Cristo é cheio de graça e de verdade. A lei dada por Moisés revelou a justiça de Deus, mas em Jesus Cristo a graça salvadora e a verdade eterna se tornaram visíveis, se tornaram pessoas vivas. João capítulo 1, versículo 17, a Bíblia diz, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E por fim, João afirma que ninguém jamais viu a Deus, pois ele é invisível e inacessível ao ser humano em sua natureza santa, conforme Êxodo capítulo 33 e versículo 20. 1 Timóteo capítulo 6 e versículo 16, a Bíblia diz, aquele que tem ele só a imortalidade habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder para sempre, e poder sempre eterno. Amém. Contudo, o Filho unigênito do Pai, que vive em eterna comunhão com o Pai, o fez conhecer. João 1,18. Jesus é a revelação perfeita do Pai. Quem vê o Filho vê o Pai, conforme João 14,9. Tudo que Deus deseja revelar de si mesmo, ou sobre si mesmo, encontra-se perfeitamente manifesto no Filho. Uma prova de que conhecer a Deus não se trata apenas de especulação religiosa, mas de relacionamento com Jesus. A fé não se baseia em ideias abstratas, mas em uma pessoa viva, gloriosa e acessível. Conhecer o Verbo é viver na luz, é andar na verdade e experimentar a graça transformadora, conforme diz João capítulo 8, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E que esta verdade bíblica fortaleça a nossa fé, renove a nossa adoração e nos motive a anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, o Verbo de Deus, a revelação perfeita do Pai e a esperança do mundo. Em Atos capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz que nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. O Verbo se fez carne por amor a nós, sem perder a sua essência. Verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Tenha uma boa aula e que Deus o abençoe.